Pompeu, general romano, disse uma frase muito célebre que depois foi eternizada em um dos poemas do português poeta Fernando Pessoa. Navegar é preciso, viver não é preciso. Significa que navegar, mesmo que por águas perigosas, se você seguir todos os cálculos, tudo aquilo que está no manual náutico, você conseguirá chegar ao objetivo que você se propõe. Porém, viver não possui a mesma precisão. A vida é uma aventura totalmente perigosa. A vida, nessa aventura espetacular, a vida não te deixa certezas, a vida não te põe a par daquilo que vai acontecer. E não existem cálculos perfeitos para que você atinja os objetivos propostos por você e pelos seus desejos. Navegar é preciso, viver não é preciso. Há um ano atrás eu perdi minha esposa, minha grande companheira, mulher que me ensinou tudo e fez despertar em mim, tudo aquilo que há de melhor e que talvez se eu não a tivesse conhecido eu jamais saberia sobre mim mesmo. Quando ela se foi, eu fiz uma escolha profunda, uma escolha correta de viver ou de continuar vivendo a sua presença mesmo na sua ausência. De, na verdade, viver a nossa história. Eu escolhi a nossa história, porque ela é insubstituível para mim. E é isso. Algumas pessoas, e não acredito que seja por maldade, jamais seria, acredito eu, sempre me perguntam, sempre, por que eu não vou refazer minha vida? Porque eu não tive filhos? Quem vai cuidar de você, Wagner, quando você ficar mais velho? E se você ficar doente, se você morrer? Essas perguntas, na verdade, elas são feitas para mim, mas não foram para mim, mas não são para mim que elas foram feitas. Elas foram feitas para essas pessoas que perguntaram, inconscientemente. Essa preocupação com o meu futuro não é uma preocupação real com o futuro de alguma pessoa. É uma preocupação real com o próprio futuro. O que foi dito a mim não foi realmente a mim que foi dito, mas foi dito a quem disse aquilo que acabou dizendo. Bem, todos nós humanos temos consciência de que a vida não deixa garantias, que não temos controle sobre nada e que não temos certeza de que do que virá até nós daqui a 5 minutos. Não temos certeza de nada, somos seres contingentes, não somos necessários, a existência é imprevidente e nada nos traz certeza. É um medo que acomete a todos. E essas pessoas que me perguntam sempre a mesma coisa, tenho certeza que perguntam a si mesmas. Porque não há realmente certeza de que os filhos cuidarão dos pais, ou de que você terá amparo de alguém ou não terá amparo de alguém. Ninguém sabe. São segredos tenebrosos da existência que causam todo esse medo, esse terror. Contudo, a consciência de que a vida não obedece regras, que a vida possui um componente absoluto de incerteza, nos faz entender tranquilamente a frase de Arthur Schopenhauer que viver é sofrer.
O sofrimento para Schopenhauer está colocado ou calcado na rebeldia, na vontade incontrolável que domina todas as coisas. O sofrimento é algo impossível de fugir. Vivemos a vida inteira nesse jogo, nessa dialética entre querer, possuir, se entediar, sofrer, ou simplesmente ao olhar ao redor de tudo que vivemos e termos certeza de que a única certeza que existe é o sofrimento. Sofrer não significa terminar. O sofrimento é algo que está nas nossas vísceras. Sofremos e não podemos fugir disso. E a melhor maneira de sofrer é entender que você deve abraçar o sofrimento e conhecê-lo, mergulhar nele e aceitar que ele será um parceiro de viagem eterno, gostando ou não. E que é fundamental aprender o significado desse sofrimento e aprender o que ele lhe traz de evolução. Porque nada é mais humano, nada é mais contundente, nada nos ensina mais do que o sofrimento. Ele é poderoso e nos alcança a qualquer momento, quer queiramos, quer não. Contudo, vivemos numa sociedade que busca negar o sofrimento. O filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, que faz livros que me impressionam, ele escreve o livro, fala sobre a sociedade do desempenho, aquele em que nós mesmos já internalizamos todos os condicionamentos que a sociedade nos coloca, e nós mesmos aprendemos a cobrar produção, a cobrar desempenho exagerado, a sermos os melhores, a termos os melhores objetos, a consumirmos o melhor, porque nós vivemos vinculados a isso. Só que esse desempenho, essa loucura toda por ter e consumir, leva ao cansaço. E somos, além da sociedade do desempenho, a sociedade do cansaço, a sociedade do desânimo, a sociedade da própria desistência das coisas. E nessa sociedade também existem alguns elementos que tentam minar, destruir, excluir, escamotear o sofrimento. O sofrimento passou a ser um empecilho a esse otimismo exagerado e nojento que a nossa sociedade passou a promover. O medo do sofrimento cria núcleos de mentiras, de palhaçadas, de grupos que se encontram, se drogam e nem sabem o que estão fazendo perto do outro. Não há sentido nas palavras, não há sentido nos discursos, não há sentido nas presenças, não há sentido na vida. Quando se busca eliminar o sofrimento para dar sentido à vida, você tira todo o sentido da vida, que é sofrer, e traz esse paliativo vergonhoso de uma sociedade que investe hoje, literalmente, em mecanismos e instrumentos que consigam, ou que pelo menos cause uma ilusão de que a dor e o sofrimento estão sob controle. A sociedade do desempenho se torna a sociedade do cansaço e também sociedade paliativa. Nessa sociedade paliativa, a algofobia é uma realidade perigosa, é uma patologia. Essa fobia e esse medo do sofrimento, esse medo de que o sofrimento habite em nós, e temos certeza, ele não habita, ele está sempre. Nascemos com ele, nascemos sentindo a dor do ar entrando pelas nossas narinas e pelos nossos pulmões. O sofrimento é o que dá sentido.
Nada é mais humano do que o sofrer. E o choro é a expressão máxima do sofrimento. Nada mais humano, nada mais pedagógico, nada mais fundamental para que consigamos atingir uma maturidade que nos dê a capacidade de viver, aprendendo que a dor existe e que quanto mais você foge dela, quanto mais você foge da dor e do sofrimento, mais perto dela você se encontra. Com um problema, encontrar e não conhecer sua contundência é sofrer de maneira muito grande, muito poderosa. O sofrimento está em nós. Devemos aprender a mergulhar nele, pois somos seres do sofrimento. O ser humano é um ser que vive para sofrer e para morrer. Aquele que não entende que esse é o sentido da existência não entende a filosofia, porque a filosofia é um ensinamento da morte. Contudo, a sociedade paliativa vai criando subterfúgios, escamoteando, mentindo, criando alternativas perigosas, literalmente alienando o homem, alienando o ser humano daquilo que ele é. Por isso, quando buscamos aconselhar alguém acerca da necessidade desse alguém ter uma companhia ou buscar ter alguém que cuide dele na velhice e tudo mais, essa pessoa nada mais faz do que olhar-se no espelho e falar para si mesmo, porque isso é algo que assombra todos os seres humanos. Tiram dele o seu sono, tiram dele o seu sossego, porque ele desaprendeu a entender que a morte é para ele. Somos um ser para a morte. Somos um ser para o sofrimento. Por isso somos humanos. Não devemos temê-lo. Schopenhauer acredita em zonas de fuga momentâneas, muito rápidas, como a arte, principalmente a música. Mas passado o êxtase musical, o sofrimento retorna porque ele é parte integrante da vontade e a vontade é aquilo mais poderoso que está dentro do ser humano, que criou o próprio humano e nos faz enxergar que o amanhã é impossível de sabê-lo. A sociedade paliativa, na verdade, nada mais faz do que impedir a evolução de todos nós humanos, porque nada condiz mais aos nossos passos vacilantes em um mundo perigoso do que o sofrimento e a dor. Na verdade, a sociedade paliativa farmacologizou tudo, criou laudos, criou remédios, há uma farmácia toda construída para amenizar as dores e literalmente criar a ilusão de exclusão do sofrimento. As consequências desse tipo de comportamento nada mais é do que ter de conviver com o medo do sofrimento, sem nunca ter buscado conhecê-lo, sem não aceitá-lo, e quando ele chegar, não ter a mínima condição de compor com ele, de caminhar com ele, e de passar por ele, tendo consciência de que fugir é o pior remédio, que é melhor abraçá-lo, entender o seu contexto e aprender a olhar dentro de si e perceber o quanto estás evoluindo
pelo poder do sofrimento. Viver é sim sofrer, por mais que não gostemos, por mais que busquemos paliativos que nada mais são do que falsos remédios, apenas mais um componente para que a sociedade do desempenho e do cansaço permaneça usando o ser humano contra si mesmo.